A maioria das pessoas que você encontra tem suas próprias histórias. No entanto, algumas histórias são muito mais estranhas do que outras. E se alguém lhe dissesse que viveu em Marte no ano passado? Essa é a história de um garoto russo especial que afirmava ter vivido em Marte. Por que ele deixou o planeta vermelho? E o que há de especial nele? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no que aconteceu com o menino russo que afirmou ter vivido uma vida passada em Marte. Um dos sonhos mais antigos do bilionário Elon Musk é ver pessoas vivendo permanentemente em Marte. O novo dono do Twitter está empenhado em uma grande quantidade de recursos e tempo para alcançar esta ambição. No entanto, uma das coisas com as quais ele teve que lidar é como é difícil sobreviver por um longo período em Marte. Marte é um lugar muito duro para se viver, como muito bem retratado pela história fictícia do The Martian, de Andy Weir. É uma luta enorme para chegar a Marte, mas o problema está apenas começando quando sua aeronave aterrissa. Basicamente, tudo está empilhado contra a sua sobrevivência. A atmosfera é principalmente dióxido de carbono, então você simplesmente tem que produzir o seu próprio oxigênio. Isso é enquanto você está tremendo na temperatura seriamente fria. A gravidade é outra questão, porque é apenas 38% do que você está acostumado a sentir na Terra. Além de tudo isso, Marte é bombardeado com radiação. Sem um escudo magnético protetor e uma atmosfera espessa como a da Terra, a radiação do espaço tem um caminho quase desimpedido para a superfície marciana. Musk, entretanto, está com sorte, pois o menino russo pode ser a solução para todos os seus problemas marcianos. Boriska Kiprianovich deixou muitas pessoas, incluindo cientistas em todo o mundo, perplexos com sua afirmação de que ele já vivia em Marte. Boris era um garoto de 11 anos vivendo em Volgograd e renasceu na Terra em uma missão especial. Não demorou muito depois que Boris nasceu para que seus pais percebessem que seu filho era diferente. A mãe dele é médica, explicou que sempre sentiu algo que era especial em seu filho, que era, por todos os meios, um gênio. Ela relatou que ele começou a falar apenas há alguns meses depois de nascer, deixando seus pares para trás. Com a idade de 1 ano e meio, Boris já estava lendo, desenhando e pintando. Você se lembra o que estava fazendo naquela idade? Enquanto Boriska Kiprianovich estava no jardim da infância, com apenas 2 anos de idade, seus professores não puderam deixar de notar a sua extraordinária habilidade para escrever e sua habilidade para aprender idiomas. Em uma entrevista concedida em 2017 em um portal de mídia, um dos professores do jardim da infância de Boriska revelou que ele tinha habilidades de memória espantosas. Houve reportagens na mídia de que Boriska tem um QI de 200. Mas isso não foi a coisa mais estranha de Boriska. Enquanto seus colegas brincavam na areia ou andavam de bicicleta, Boris falava por horas sobre Marte. Seus pais afirmavam que não ensinavam nada sobre espaço ao filho. E ele não parava de falar de Marte quando era criança. No entretanto, Boriska sentava-se com eles e falava sobre Marte por horas. Para sua perplexidade com o fascínio de Boriska pelo espaço e Marte crescendo, ele começou a afirmar que era de Marte. E era difícil discutir com ele porque ele falava sobre Marte e o espaço como alguém com profunda experiência pessoal no planeta. O que tornou mais difícil argumentar a origem de Boriska foi a sua aparência física. O ex-marciano tem 2 metros de altura, mas ele explicou que os marcianos são extremamente altos. De acordo com Boris, muitos marcianos são imortais e param de envelhecer por volta dos 35 anos de idade. Antes de ele começar as viagens interestelares, Boris lembrou o que era crescer em Marte. É marcadamente diferente de sua experiência de infância média na Terra. Boriska, que quando tinha 14 anos de idade, ele e seus amigos já estavam participando de guerras e frequentemente faziam raids aéreos. Imagine um bando feroz de jovens de 14 anos controlando aeronaves de combate sofisticadas. Marcianos, como narrado por Boris, respiram dióxido de carbono, o que significa que eles de alguma forma quebraram o código de vida em Marte. Musk poderia tomar algumas notas aqui. Boris diz que os marcianos, incluindo ele mesmo, poderiam viajar no tempo tanto para trás, para o passado, quanto para frente, para o futuro. Eles também são capazes de viajar por espaço para visitar outros planetas e galáxias. Eles se movimentam em naves muito complicadas, mas como uma espécie superior, eles podem lidar perfeitamente com isso. Agora que Boris está na Terra, ele nos assegura que ele não é o único garoto marciano por perto. É bem provável que você encontre um em seu caminho para tomar seu último café. Há muitas crianças como ele que foram enviadas na mesma missão do espaço sideral. O menino também alegou que essas crianças eram reencarnações da raça marciana e eram chamadas de crianças índigo. O que aconteceu com a infância de Marte e de Boris? É aí que está a tragédia. A Criança Maravilha reivindica sua própria raça, que é a raça marciana. Foi virtualmente dizimada milhares de anos atrás devido à guerra nuclear. A guerra irrompeu entre 2 conjuntos de marcianos, levando à aniquilação mútua. E alguns marcianos que sobreviveram ao incidente ainda estão vivendo em Marte. Eles aprenderam como construir novas pousadas e armas. E talvez
um dos exploradores da NASA encontre um dia esses sobreviventes, ou os colonizadores de Musk irão encontrá-los. Então por que Boris veio para a Terra? Ele afirma que foi enviado aqui para nos alertar sobre os perigos da guerra atômica. O mesmo fim pode nos acontecer se não tivermos cuidado. Ele e as outras crianças índigo estão aqui para nos lembrar que devemos nos tratar com respeito, ou então lidaremos com o extermínio nuclear. Quando Boris não está tentando nos alertar sobre os perigos das guerras nucleares, ele está fazendo previsões, algumas das quais são absolutamente assustadoras. Em uma alarmante previsão do dia do juízo final, Boris diz que os campos magnéticos da Terra iriam se derreter. Ele diz que os polos mudariam, o que teria um efeito sério e imediato sobre o meio ambiente. O campo magnético da Terra está concentrado principalmente nos polos norte e sul, e qualquer movimento pode causar mudanças drásticas nos padrões meteorológicos. Os cientistas não podem nem mesmo contra-atacar Boris sobre isso porque isso aconteceu 42 mil anos atrás, em uma catástrofe conhecida como o evento Leschamp. Isso resultou em um clima extremo que levou à extinção em massa da vida dos mamíferos e de alguns parentes mais próximos da humanidade. O efeito do interruptor é que, à medida que o campo magnético se enfraquece, mais raios cósmicos entram na atmosfera e permitem que mais radiação das erupções solares banhe a Terra. Condições climáticas extremas, causadas pela inversão dos polos, podem causar altas temperaturas e mais tempestades. Boris também falou sobre a grande esfinge do Egito. Ele diz que a esfinge contém um segredo e, quando aberta, a Terra e a vida sobre ela mudará e nunca mais voltará ao normal. Nós recomendamos que ninguém se aproxime dessa escultura. Ele afirmou que sua espécie tem uma forte conexão com os antigos egípcios e que ele voou para lá em sua vida anterior como piloto de uma nave espacial em Marte. De acordo com a criança índigo, a esfinge tem um mecanismo de abertura nas costas, embora ele tenha esquecido como ela funciona. A chave está escondida atrás de uma das orelhas. Boris também prevê que mais crianças índigo chegarão à Terra. Seu propósito é ajudar a humanidade a sair de sua desgraça iminente, algo pelo qual seríamos imensamente gratos, pois precisamos de toda a ajuda que pudermos. Mesmo antes da predição de Boris, algumas pessoas têm especulado sobre crianças índigo como o próximo passo da evolução humana. Mas isso não é tudo sobre as predições de Boris. O garoto previu inundações globais, não uma, mas 2 vezes. Está prestes a ficar muito mais úmido por aqui, mas Boris diz que, relativamente, poucos humanos sobreviveriam a essas 2 tragédias. Onde está Boris hoje? Estranhamente, ninguém sabe. Ele foi supostamente levado sob a custódia do presidente russo Vladimir Putin. Boris, no entanto, não é a única pessoa a afirmar ter vivido em Marte. Andrew Basiago é outro terráqueo que alega ter estado em Marte, e sua história é incrivelmente ligada no ex-presidente americano Barack Obama. Andrew e William Stillings são 2 viajantes do tempo autoprofessados ou crononautas. Eles são, na verdade, funcionários do governo, cujas descrições de trabalho são aparentemente fora do comum. A dupla afirma que Obama e a chefe da DARPA, Regina Dugan, também são viajantes do tempo. A DARPA é a agência responsável por manter a defesa dos Estados Unidos atualizada com os avanços da tecnologia. Iniciada como uma resposta ao programa Sputnik, no final dos anos 50, a DARPA encontra maneiras de integrar desenvolvimentos tecnológicos de ponta em coisas que os militares possam usar. Basiago, que trabalha como advogado do estado de Washington, afirma ter sido parte de um programa de viagens no tempo desenvolvido pela DARPA na década de 70 no Projeto Pegasus. Ele e Stillings sustentam que tanto Obama quanto Dugan estavam em sua aula de treinamento de Marte na Faculdade de Siskiyou, da Califórnia, em 1980. Parte de um grupo de 10 jovens adultos escolhidos para viajar para Marte através de um teletransporte ultra-secreto, Jump Room. Eles também alegam que então Barack Obama, de 19 anos, passou a se chamar Barry Soiteiro. Aparentemente, Obama sabe como escolher nomes. Os 2 ex-crononautas também afirmaram que encontraram o futuro presidente nas bases secretas dos Estados Unidos em Marte, que dizem ter visitado 2 vezes entre os anos de 1981 e 1983. Em um caso, Basiago disse que ele até trocou palavras com o futuro presidente a caminho da Jump Room, enquanto estava em Marte. É bom ter alguém aí nos informando sobre o paradeiro do ex-presidente na década de 1980. Basiago afirma que Obama não está apenas mentindo sobre sua identidade, ele também está mentindo sobre sua folha de serviço militar. Lembra como os adversários políticos de Obama em 2008 o atacaram por nunca ter servido? Na verdade, ele estava escondendo sua participação no programa intergaláctico escondido da CIA. Por que Andrew e seu colega viajaram para Marte? O próprio Basiago diz que era para aclimatar humanoides e animais marcianos à sua presença. Alguém tinha que ir à frente da festa do Musk para preparar aí o terreno. Basiago diz que foi dito a Obama, antes de decolar, simplesmente coloque a sua tarefa é ser visto e não comido.
Mas Obama e sua companhia tinham outros objetivos de missão. A CIA planejou estabelecer um regime de defesa protegendo a Terra das ameaças do espaço, bem como uma reivindicação legal à soberania territorial, fazendo de Obama algo como um conquistador marciano. Que melhor pessoa para enviar do que o futuro presidente americano? Os funcionários da Casa Branca negaram todas as alegações de viagens do presidente marciano ou a existência de uma classe de treinamento em Marte. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança diz que o mais próximo que Obama chegou de visitar o planeta vermelho foi observar Marvin, o marciano. Mas é claro, isso é só o que você esperaria que um regime apoiando cronólogos em missões ultrassecretas a Marte dissesse. Então vamos saber o que você acha dos marcianos na seção de comentários abaixo.